estamos ao vivo com mais um CT Talks hoje. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje a gente tem a honra de receber a Juliana Valauer aqui com a gente. Ela tem bagagem de 10 anos em agências de publicidade e com a sua empresa B9 está há 5 anos à frente do Mamilos Podcast. Bem-vinda, Ju, obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta e também a relação dela com colaboração e times diversos. Acho que a pergunta que não quer calar é: o que é comunicação não violenta? Vamos começar por aí. Eu acho legal a gente falar que a CNV é mais do que um conjunto de regrinhas, mais do que uma metodologia, aplique agora. A gente está falando de uma mudança de paradigma. Que mudança de paradigma? Do jeito que a gente foi criado, do jeito que o mundo foi estruturado, com as ferramentas de comunicação que a gente recebeu e que a gente perpetua há muito tempo, a gente vê cada encontro, cada conflito como um cabo de guerra. Né? A gente mede forças para determinar quem é mais forte, e quando a gente sabe quem é o mais forte impõe a sua vontade, impõe a sua necessidade, a sua visão, a sua pauta, a sua forma de agir, o seu tempo, as suas escolhas para o mais fraco. Então, quando a gente tem conflitos, não precisa ser de opinião, não precisa ser de interesse, pode ser um conflito de tempo mesmo. Eu sou mais rápido, você é mais lento, eu sou linear, você é circular. Quando duas formas de estar no mundo se encontram, o nosso jeito, que vem no nosso DNA, o que a gente está acostumado a praticar, é esse. Quem é mais forte aqui? Ah, sou eu que sou mais forte? Então você vai ter que cantar conforme a música, você vai ter que dançar conforme a música. Esse paradigma, ele opera em todos os níveis. Então, eu acho interessante quando a gente fala da CNV, partindo disso, o primeiro nível da CNV, da comunicação, é interno, é a gente com a gente mesmo. Como é que eu posso ser violento comigo mesmo? Como é que eu posso ter um conflito comigo mesmo? Não é tão difícil. O que a gente faz? Vamos ver, eu vou falar e vocês vejam se faz sentido para vocês, se vocês reconhecem em algum momento da vida de vocês isso, tá? A gente racionalmente determina o que é certo, o que é aceitável, qual é o padrão que a gente tem que obedecer, como é que a gente tem que proceder, e a gente vira tirano da gente mesmo. A gente analisa, então, cada coisa que a gente faz, cada ato, cada ação nossa, e compara com essa barra que a gente determinou do que é aceitável, e aí a gente usa isso ou para nos punir ou para nos recompensar. De qualquer maneira que seja, tá? Emocional, física, de qualquer maneira que seja. A CNV olha para esses mesmos momentos de tensão entre o que a gente queria ser e o que a gente é, em como a gente está e como a gente achava que a gente tinha que estar, como a gente age, como a gente acha que a gente deveria agir, inverte essa ótica e considera as nossas necessidades na equação. Então, ela vem para trazer, para nos convidar a acolher as nossas necessidades e lidar com esses conflitos internos que naturalmente a gente vai ter, sem silenciar esses conflitos, sem passar por cima daquelas coisas da gente mesmo que não nos agrada, tá? O segundo nível, então, se o primeiro é esse nível pessoal, o segundo é o das relações interpessoais. Então, a gente pode estar falando de um relacionamento amoroso, de um relacionamento familiar, de uma amizade. Por que a gente leva a essa lógica hierárquica, esse cabo de guerra que eu falei, mesmo para fora das empresas? Inconscientemente, a gente está sempre analisando quem tem mais poder, quem é que tem mais força num conflito. E esse lado, quem tem mais poder, vai impor o que quer e vai silenciar as necessidades de quem é mais, entre aspas, fraco. Obviamente que eu não estou falando de posições estáticas, essas posições são dinâmicas e elas mudam dentro de um mesmo relacionamento. Essa mudança que eu estou trazendo de paradigma, que é falar assim, a gente está falando de imposição, de silenciar o outro, ele vai contra o senso comum porque a gente enxerga a violência só como um embate físico. Então, se eu não te bati, não tem violência. E tem, gente, né? A CNV traz essa mudança de paradigma, de mudar as dinâmicas de relação de submissão para dinâmicas de relação de colaboração. Uma dinâmica que celebra a humanidade de todos os envolvidos, em que eu não tenho que me submeter a você para conviver com você, tá? E, obviamente, isso acontece nas empresas também, porque nas empresas existem relações que são humanas.
mediadas, óbvio, por hierarquias, por protocolos, mas essencialmente relações que continuam humanas. E maior do que isso, então, o terceiro lugar, então, o primeiro da CNV, a primeira esfera sou eu comigo mesma, o segundo sou eu com as pessoas ao meu redor, interpessoal, e o terceiro, as relações de todas as pessoas, de grupos de pessoas, de países no mundo, por exemplo. A CNV propõe uma mudança de paradigma para grupos gerenciarem conflitos, por exemplo. Então, resumindo, né? A gente está falando aqui não de um conjunto de regras, de uma Sim. metodologia, aplique aqui, mas de Sim. olhar para as interações humanas e para as relações e para a comunicação de uma outra forma. Legal. Mas o interesse, né, por comunicação não violenta tem crescendo bastante, assim, né? A gente vê o termo já bastante em palestras, em conteúdos, na internet. E a que você atribui esse interesse, né? E quais são as mudanças de paradigma que ela ajuda a gente também a responder com a gente mesmo? Se existe um jeito de tratar dos mesmos conflitos, dos mesmos desafios, mesmo que não seja tão rápido, mesmo que não seja tão fácil, mas que gere menos efeitos colaterais, será que não vale a pena? Cada dia mais tem pessoas que acham que é a abordagem violenta que é um problema tão grande que vale o esforço de construir uma jornada com outros caminhos, outras respostas. E eu acho que, fundamentalmente, para além dessa questão de efeito colateral, tem uma conversa que a gente precisa ter e que eu acho que vocês estão propondo já faz tempo e por várias frentes diferentes, que é assim, o desafio mudou e se o cenário muda, a nossa estratégia tem que mudar também, né? O que a gente consegue com essa abordagem que a gente está acostumado, que é tão ferramental para a gente, da imposição, de que quem manda mais chora menos, a gente consegue obediência, a gente não consegue colaboração. E obediência garante braço, não garante mente, não garante coração. Obediência garante repetição. Obediência não garante criatividade, não garante iniciativa. Por muito tempo não teve problema quanto a isso, porque isso era o suficiente, entende? A gente queria conquistar as pessoas para fazer as tarefas que a gente não queria fazer, para replicar conhecimento, para replicar força, por exemplo. Ou seja, a gente contratava pessoas, a gente formava times para moldar o mundo na nossa visão. Então, tudo bem ser na base da imposição, né? Uhum. Hoje, a gente tem tecnologia suficiente para que máquinas façam esse trabalho e máquinas vão fazer esse trabalho melhor do que as pessoas, porque elas não cansam, elas não precisam parar para dormir, elas não precisam parar para comer, principalmente gestores. E olha, máquinas não precisam ser convencidas. Elas simplesmente acatam ordens. Elas são precisas. Elas não se importam de repetir eternamente a mesma coisa, elas não se entediam, elas não se distraem. Se é isso que a gente quer, máquinas são melhores. Elas são melhores braços. O que elas não são, o que elas não têm, são mentes e sentimentos. Elas não sonham, elas não estabelecem conexões complexas em alguns segundos, elas não aprendem com a velocidade que a gente aprende, elas não criam com a liberdade que a gente, esse sistema extremamente intrincado de processar informações através dos sentimentos, criamos. Esse é o espaço que os seres humanos precisam ocupar. Quando eu olho para a divisão de trabalho dessa maneira, eu entendo que a gente está vivendo uma oportunidade, que as máquinas podem estar nos devolvendo a humanidade, a responsabilidade e o direito de pensar, de sonhar, de criar, de sentir. Se isso é verdade, então a forma que a gente se relaciona precisa mudar, porque ela precisa nos permitir continuar humanos. Ela precisa respeitar o que tem de humano no interlocutor, porque hierarquia só conquista obediência, e isso não é mais o suficiente. Que a CNV trata bastante, que é sobre sentimento, né? Então, ela tira o nosso foco da atitude que é vista como errada, né, aos olhos dos outros, e coloca o holofote nos nossos sentimentos, né? Qual que é a relação disso com a CNV? Por que isso é importante nesse entendimento todo? A gente fala de sentimento porque a gente vai usar o conflito
para mostrar como o conflito me afeta e usar isso como canalizador da ação. Eu não vou usar a culpa como canalizador da ação. Eu não vou te Legal. provar que você está errado. Eu vou te mostrar como eu me sinto. Eu vou te dizer, essencialmente, não tá bom para mim. Não tá bom. Não tá funcionando para mim. E o não estar funcionando me deixa desta maneira. E eu vou acreditar que quando eu fizer isso e quando eu mostrar minha vulnerabilidade, você vai se conectar e esse problema passa a ser nosso. E a gente vai construir juntos um jeito de ser bom para todo mundo. E aí, se eu quero que você se importe que não tá bom para mim, eu tenho que fazer de um jeito que eu também me importe que fique bom para você também. E é por isso que a gente fala de colaboração. A gente está falando de gente igual, de gente, né? De gente que É. se encontra.